Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este episódio especial do podcast da Hillsong Portugal. Nós hoje estamos no Long Lunch da Hillsong Network, nos escritórios da nossa igreja. Eu tenho o prazer de estar à mesa com o pastor Mário Rui Boto, acompanhado de líderes e pastores de igrejas da Network em Portugal. Nós hoje vamos ter uma pequena conversa sobre igreja e convido a todos a participarem e a fazerem parte deste momento. A Hillsong Network é um ministério da nossa igreja que é completamente focado em apoiar a causa da igreja local e ajudar outras igrejas a cumprirem o que Deus colocou no seu coração. Se quiseres saber mais sobre a Hillsong Network, podes ir ao site hillsong.pt/network ou no Instagram Hillsong Network Portugal. Sem mais demoras, eu pedia uma enorme salva de palmas ao pastor Mário Rui Boto para começarmos o nosso podcast. Alguma coisa que queiras dizer antes de começarmos? Não, estou pronto. Vamos a isso. Recentemente, nas redes sociais, fizeste um tweet que virou famoso, que eu adorei e que tem princípios de liderança que eu acho que são extraordinários para o tipo de evento em que nós estamos, que é muito focado em pastores, liderança de igreja local. Falaste, e eu vou ler agora, vou-te citar: preparado para pagar o preço em liderança? É uma pergunta. Então, em primeiro lugar, tens de tomar decisões duras que afetarão negativamente pessoas que gostas? Não serás apreciado por todos, apesar das tentativas em fazeres o melhor para a maioria? E em terceiro lugar, serás mal compreendido e nem sempre terás a oportunidade de te defender. Eu creio que qualquer pessoa que lidere alguma coisa se identifica com as tuas palavras. Eu queria te perguntar, que conselho darias a um pastor que tem evitado ou não tem tomado decisões duras exatamente por poderem afetar pessoas que eles gostam de uma forma negativa? É assim, a liderança tem sempre um preço associado, e eu acho que ainda é um preço maior quando quem lidera tem um coração de pastor. Porque parece que há uma tensão, existe mesmo uma tensão entre aquilo que é certo fazer e o nosso coração pelas pessoas. E todos nós sabemos que muitas vezes nós temos que, ao fazer aquilo que é certo, nós sabemos que isso está a afetar e magoar pessoas, apesar de ser aquilo que é certo. E essa tensão muitas vezes leva muitos líderes a fugirem de fazer aquilo que é certo, porque amam as pessoas, não querem nas ver tristes, não querem nas ver em baixo, não as querem ver magoadas. E muitas vezes o preço desse desejo emocional é negociar aquilo que é certo fazer. E isso é um preço que a gente não pode fugir da liderança. E por isso que liderança pastoral é ainda mais dura. Porque nós temos também um cuidado e um coração com as pessoas. Então não é apenas tomar a decisão certa, é também lidar com a dor que provoca em nós e nos outros o facto de, por vezes, temos que tomar a decisão certa. E isso é alguma coisa que nós temos mesmo que estar dispostos a pagar, esse preço. Porque o preço de não o fazer é muito pior do que o preço de o fazer. Com o tempo, se nós não falarmos o que é certo, se nós não confrontarmos quando temos que confrontar, se nós não dissermos a verdade, se nós não formos fiéis àquilo que nós acreditamos, mais cedo ou mais tarde a gente vai pagar um preço que é ainda maior do que o preço, muitas vezes, da dor que a gente sente ou vê outros sentirem pelo facto de a gente os confrontar. E isso é um preço que muitas vezes, infelizmente, alguns líderes não estão dispostos a pagar. Acabam-no por pagar mais tarde e com juros bem acrescidos. E nessa tensão, como é que tu lidas com saber a distinção entre o que é certo e esse pêndulo interior, tens a convicção plena de que aquilo que estás a tomar é uma decisão certa? Qual é que são algumas ferramentas de avaliação ou de confirmação para, nesses momentos de maior tensão ou decisões com maior impacto, teres plenamente a convicção de que estás a tomar a decisão certa? Eu creio que nós temos que perceber que nós estamos numa missão. E que a missão é-nos dada, mas ela não é nossa. Ela é-nos concedida, mas ela não é nossa. E nós temos que responder perante quem nos envia na missão. É por isso que a gente nunca pode deixar que o nosso desejo de aprovação ou popularidade
se interponha na nossa liderança, porque isso vai trazer ruído a nós e confusão a nós próprios. Ora, se eu estou a executar uma missão que não é minha, eu tenho limites, eu tenho fronteiras que são-me dadas por quem me envia, por quem me comissiona. Ou seja, comissionar é quem me dá a missão. E nós temos, eu creio que falei isto no podcast passado, que nós temos limites que a Bíblia nos dá. A nossa liderança e a nossa autoridade não é sem limites. Nós temos limites. Top. E os limites da nossa liderança e da nossa autoridade são-nos dados pela Bíblia. É por isso que nós não podemos ir além desses limites que a Bíblia nos dá. Ou seja, muitas vezes entra em conflito aquilo que é o nosso desejo, que é o nosso sentimento, com aquilo que é certo fazer. Por exemplo, corrigir alguém que se ama é uma coisa difícil. Quando nós temos que tomar uma decisão dura e difícil que envolve alguém que a gente tem uma ligação emocional, isso é difícil. Agora, nós temos que pensar que nós respondemos perante Deus. Ok. E não perante a nossa própria popularidade ou o nosso próprio bem-estar emocional. Há um valor maior que o nosso próprio bem-estar emocional quando vem a liderança, no que diz respeito à liderança, que é aquilo que a Bíblia diz. Fantástico. Porque muitas vezes, e vocês sabem, nós temos que às vezes tomar decisões que nos são pesadas emocionalmente, mas que são certas biblicamente. E isso coloca uma tensão em liderança que não é fácil de lidar. É por isso que temos de estar dispostos a pagar esse preço, que é com muitas vezes dor na alma e dor no coração, mas sabemos que nós estamos numa missão e nós temos que prestar contas diante de Deus. A igreja não é nossa, isso é um facto. A igreja não é nossa, nós não podemos pôr e dispor de acordo com a nossa predisposição emocional. Ok. Nós temos que fazer aquilo que a Bíblia manda fazer, e muitas vezes esse conflito e essa tensão interior é duríssima. É por isso que eu coloquei a pergunta: será que nós estamos prontos para pagar o preço de liderar no reino de Deus? Sem dúvida. Então o preço é exatamente esse, porque muitas vezes existe esse conflito emocional entre aquilo que é o nosso desejo ou as nossas ligações emocionais com aquilo que é certo. E isso é muito difícil. É mesmo muito difícil. E é um preço que temos que pagar. E nessa parte mais emocional, o teu último ponto de, enquanto líderes, aprendermos a não ser apreciado por todos, mesmo quando tentamos fazer o melhor, como é que internamente lidas com essa tensão? É assim, eu acho que qualquer pessoa que venha ao mundo tem que estar preparado para não ser apreciado por todos. Aliás, eu creio que isso tem sido muito danoso em muitos ministros do Evangelho, a procura da aprovação de todas as pessoas. Bom. Isso é um conselho que eu posso dar a pastores principais, é que a vossa responsabilidade diante de Deus não é compatível com o desejo de agradar a toda a gente. Fantástico. Não é compatível. É que não é mesmo compatível. Um pastor que tenta agradar a toda a gente, mais cedo ou mais tarde, vai ter graves problemas na sua liderança. Fantástico. Graves. Porque é incompatível. É completamente incompatível. É evidente que estas coisas ganham um peso emocional maior quando em causa estão pessoas com as quais nós temos ligações afetivas. Seja por laços familiares, seja por laços de afetividade que desenvolvemos com o tempo. E na igreja, nós somos humanos, nós desenvolvemos laços de afetividade com as pessoas com quem nós trabalhamos, com as pessoas com quem nós passamos tempo, não é? Nós desenvolvemos esses laços de afetividade e isso é importante. Isso é importante. Mas, por vezes, há alturas em que nós somos chamados a tomar decisões que não podem estar constrangidas pelos laços emocionais que nós temos. É por isso que o pastorado é uma atividade emocionalmente muito desgastante. É mesmo muito desgastante. Porque nós somos chamados muitas vezes a ter que tomar decisões dessas, que sabemos que vão
vão afetar a vida de pessoas que nós amamos e que nós gostamos. Mas nós temos uma missão e uma responsabilidade de fazer aquilo que nós fomos comissionados para fazer. Então, o ministério é emocionalmente muito exigente. É por isso, sinceramente, que eu acho que pessoas emocionalmente frágeis não estão capacitadas para o ministério pastoral. Elas têm que trabalhar essa área porque é muito exigente. E não tem como, não me venham cá com conversa, não tem como fugir disto. Não tem como. Não existe ministério que escape a esta tensão e a esta carga emocional que muitas vezes é aquilo que mais nos cansa e mais nos desgasta. Vocês sabem que aquilo que mais nos cansa não é trabalhar. Aquilo que mais nos cansa é o desgaste emocional de ter que trabalhar com pessoas que nós amamos e ter que os confrontar e ter que os corrigir, etc. É isso que traz o desgaste no ministério. E por isso nós temos que nos preparar para isso. E um pastor que esteja aqui que tenha esse hábito ou esse traço de liderança de evitar tomar este tipo de decisões, o que é um shift? O que é que aconselharias como shift para ultrapassar essa questão, para trabalhar isso individualmente? E quais são ferramentas para dar a volta por cima? É uma excelente pergunta. Nós somos todos diferentes uns dos outros e às vezes precisamos de ferramentas diferentes porque nós não somos todos iguais. Há pessoas que têm mais facilidade em umas coisas, outros noutras, outras têm características de personalidade, traços de personalidade que podem se tornar mais favoráveis em determinadas situações, mais complicados em outras situações. É por isso que não existe, acho que é uma coisa que a gente pode ficar descansados, não existe pastores perfeitos. Quando alguém tentar passar uma imagem de pastor perfeito é porque é falso, é fake. Porque isso não existe. Nós temos todos traços de personalidade que nos ajudam em determinadas circunstâncias e esses mesmos traços nos prejudicam em outras. Sem dúvida. Portanto, é tudo uma questão de tempo e de qualidade dos obstáculos que a gente enfrenta. Sem dúvida. Eu creio que é importante. Nós termos, para mim, no que diz respeito a em geral no ministério, mas falando de pastores principais, é não andarmos sozinhos. A atividade mais perigosa no ministério é andar sozinho. É a mais perigosa. É mais perigosa do que andar mal acompanhado. Deixa-me dizer. Andar sozinho é a pior companhia que nós podemos ter no ministério. Ok? Eu não estou a defender que a gente deve andar mal acompanhados, mas o andar sozinho nunca é a solução. É pior ainda. É pior ainda. Então, nós devemos escolher a nossa mesa. Pessoas que nós sabemos que podemos contar. E cada um é diferente. Há pessoas... Eu por exemplo, eu gosto de, no que diz respeito a coisas de direção, de decisões-chave, no que diz respeito à minha intimidade também, eu gosto de trabalhar com grupos pequenos. Eu não gosto de trabalhar com grupos grandes. Em termos de decisões, etc. Porque tem a ver com a minha personalidade. Muito ruído, muitas opiniões e muitas delas sem sustentabilidade nenhuma, quer dizer, toda a gente dá opinião de coisas que às vezes são tão sérias e tão importantes que a gente vê, tu nem gastaste um minuto a pensar sobre o assunto ou a estudar sobre o assunto, mas tens direito à tua opinião. Claro que tens, mas não me interessa. Eu quero ouvir pessoas que realmente pensam sobre o assunto e pensaram sobre o assunto e têm alguma coisa, podem até discordar frontalmente de mim, mas têm fundamento, sabem o que é que estão a falar. Isso é uma coisa que me motiva e me ajuda. Mas eu penso que todos nós precisamos de ter uma mesa, um espaço, isto é em sentido figurado. Hoje também se usa mesa para tudo e mais alguma coisa. Mas no sentido figurado, nós precisamos ter um espaço onde nós podemos falar das nossas coisas em segurança. E podemos receber input, dar e receber input, porque muitas vezes nessas alturas em que a gente tem que tomar decisões difíceis, em que a gente tem que confrontar pessoas que a gente ama, ter alguém que a gente possa falar, que a gente possa desabafar um bocado, e que a gente confie que também já passou, ou passa, ou já passou por situações iguais, é algo que nos ajuda. Então, nunca andar sozinho. Nunca andar sozinho. Nunca tentar impressionar.
Liderar não é para impressionar. Liderar é para dirigir. Fantástico. E muitas vezes dirigir é o contrário de impressionar. Fantástico. Ok? Às vezes nós temos a tendência de fazer as coisas para impressionar. Às vezes até as pessoas que estão connosco, impressioná-los. Isso é trágico. Nunca se dirige, nunca se lidera para impressionar. Lidera-se para direção. Fantástico. E essa direção tem uma origem, tem uma fonte, que é Deus e a sua palavra, ok? Essa é a nossa responsabilidade. Se nós entrarmos pelo campo de tentar impressionar as pessoas, agradar, ter bom feedback, ganhar likes, ganhar aplausos, etc., isso é um caminho super perigoso para nós entrarmos. Nós temos que fazer aquilo que é certo. Fantástico. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estão mais do que convidados. É um dos benefícios de estar aqui na sala, é esse. Então podem pôr o braço no ar, alguém da equipa vai ver e passar o microfone. Eu acho que tocaste num ponto muito importante, que eu acho que é pouco falado em contexto de liderança de igreja, que é exatamente a dinâmica da equipa que se tem ao nosso lado, a dinâmica de tomada de decisões, o tipo de reuniões que se tem, as pessoas que se chama para a mesa de tomada de decisões. E nós todos aqui, se ainda não estivemos ou se já estivemos, sabemos que às vezes aquilo que mais pesa a vida de um pastor são aquelas reuniões em que todas as pessoas, como tu dizes, trazem os problemas para cima da mesa. Aquela imagem do pastor que vai a uma reunião de ministério e sai de lá pior do que entrou, desmotivado, a querer desistir. Então, e acho que é uma coisa que vários pastores também têm chamado a falar acerca de, não só aqui em Portugal, mas no Brasil e pela Europa, pastores que confiam em ti como uma voz para os ajudar a estruturar a equipa core ou a equipa mais próxima, e sem querer entrar em estruturas diferentes ou em formas de governo diferentes, cada igreja tem a sua, mas quais é que são alguns princípios e práticas para realmente um pastor principal escolher as pessoas que estão à sua volta, o tipo de input que dão para realmente tomar boas decisões e ter um ritmo que não desgaste, que não pese, que não desmotive, que não traga para baixo, mas que seja um espaço de tração e de seguir em frente com a igreja? Se eu soubesse a resposta a isso, estava rico. Mas eu creio que, sabem, a minha experiência em dar-me com colegas, eu cheguei à conclusão, a duas razões porque é que a maioria dos pastores estão frustrados, os que estão, não é? Frustrados com as suas equipas, sejam elas, como tu dizes, de que formato for, que nome derem, presbitério, equipa de liderança, o que quiserem. Isso não interessa. Porquê é que estão frustrados? Existem duas grandes razões. A primeira é quando têm à mesa pessoas que apenas trazem problemas. Ora, uma equipa de liderança não é o telejornal da igreja. Às vezes parece. Pronto, mas não é. Em que as pessoas trazem os problemas todos. Sabes, temos este problema, temos aquilo, temos... Não é? E quando isso acontece, isso causa um desgaste e uma frustração no pastor. É por isso que muitos evitam e até parece que são ovelhas que vão para o matador quando vão para a reunião de liderança. Porque eles já sabem que todas as pessoas vão trazer todo o lixo da igreja e todos os problemas e vão... Além de virem reafirmar aquilo que ele já sabe, há sempre novidades. Tu não sabias desta, mas... Há sempre qualquer coisa. E, ora, uma equipa de liderança é uma locomotiva, não é um carro do lixo. Fantástico. É a locomotiva na igreja, não é o carro que vai buscar o lixo ao fim do dia. E muitas se tornaram nisso. Porquê? Porque à sua volta o pastor ou o líder só tem pessoas que a única coisa que fazem é despejar os problemas e depois pensam que o pastor principal tem uma bola de cristal evangélica, claro, uma bola de cristal que tem soluções para tudo. Quando não temos. E já agora deixem-me dizer uma coisa, porque nós temos responsabilidade nisso. As nossas inseguranças muitas vezes não nos deixam ou impedem-nos de ter à mesma mesa do que nós pessoas que são melhores do que nós em muita coisa, porque sentimos inseguros. Não é? Então nivelamos por baixo e quando nós só temos yes men à nossa volta, o que eles trazem é problemas para a gente resolver. Isso é trágico. Isso não é equipa de liderança, isso é equipa de limpeza. Então nós precisamos de ter segurança suficiente em nós mesmos, na chamada que Deus nos deu,
para termos pessoas à nossa mesa que efetivamente são melhores do que nós em muita coisa. Fantástico. Porque um pastor, um líder, a principal responsabilidade de um líder não é trazer todas as soluções. Quando um pastor pensa que ele é que tem que ter as ideias todas, as soluções todas para os problemas, ele já foi. Porque essa não é a nossa responsabilidade. Nós temos de tirar de cima dos nossos ombros isso. Sabem qual é a nossa principal responsabilidade? É tomar as melhores decisões. Nem que seja com as ideias dos outros. Claro. Nem que seja com o contributo dos outros. Fantástico. A nossa responsabilidade diante de Deus é tomar a melhor decisão. Não é a nossa decisão, é a melhor. Não é a nossa ideia, não é o nosso plano, não é o nosso projeto, é o melhor. O que é melhor? Essa é a nossa responsabilidade. Se nós não tivermos esta mentalidade, nós nunca vamos ter gente de nível à nossa volta. Nunca. Nunca. As nossas limitações tornam-se o teto das pessoas à nossa volta. Claro. Quando nós nos sentimos seguros o suficiente para ter pessoas à nossa volta que tragam contributos que são efetivamente melhores do que os nossos, nós somos chamados para tomar as melhores decisões. Então, também temos responsabilidade em ter essa frustração de só ter pessoas à nossa volta que só trazem problemas. Mas mais interessante ainda é que a segunda razão, esta é o meu prisma sobre o assunto. A segunda razão, porque a maioria dos pastores estão frustrados e líderes com as suas equipas. A primeira é porque eles só têm pessoas que trazem problemas. A segunda é porque eles só têm pessoas que trazem soluções. Mas que não são solução. Porque solução não é aquilo que a gente traz, é aquilo que a gente é. Fantástico. Porque há muita gente que traz ideias, mas não assume responsabilidade pelas ideias que trazem. Fantástico. Então colocam frustração sobre quem tem que decidir. Quantas pessoas têm montes de ideias, mas não dão o passo em frente para assumir responsabilidades pelas ideias que trazem? Fantástico. Vocês devem fazer isto. Tu deves fazer isto. A igreja devia fazer isto. Mas não assumem responsabilidade nenhuma. Ora, isso é uma frustração, porque a maior parte das vezes isso é atirado sobre a gente e a gente não sabe como fazer. Sei lá fazer isso. Claro que muitos têm vergonha e querem manter aquela imagem de eu sou um grande líder e têm vergonha de dizer, epá, olha, isso é tudo muito bonito, mas eu não sei, não percebo nada disso. Ora, se tu estás aqui, tu estás a trazer uma ideia, tu és imediatamente, numa equipa de liderança, responsável Fantástico. por assumir responsabilidade pela ideia que tu estás a trazer. Fantástico. Fantástico. Ou seja, pastor, nós temos um problema. Eu estive a pensar numa ideia que eu acho que pode ajudar a solucionar. E se o pastor precisar de mim, eu estou aqui para fazer isso. Fantástico. É este tipo de gente que constrói uma boa equipa de liderança. Ok? Mas não batam já palmas. Nós temos muita responsabilidade em não ter este tipo de pessoas à nossa volta. Uau. Por causa das nossas inseguranças. Porque só se nós formos seguros e dermos espaço a gente que efetivamente é melhor do que nós em muitas áreas e que eles sintam espaço para poderem expressar aquilo que lhes vai dentro do coração e ao mesmo tempo ter espaço para liderarem isso mesmo, nós nunca vamos ter este tipo de pessoas à nossa volta. Eles sentem que as nossas limitações acabam por ser um teto, não é? Um limite para a qualidade da própria equipa. E nesse contexto de transformar uma equipa de limpeza na locomotiva da igreja, o que conselho darias a pessoas que têm aqui têm uma equipa de limpeza e gostavam de ter uma locomotiva? O que é que elas podem fazer? Vocês entenderam a expressão, certo? Eu creio que sim. Eu não estou a desvalorizar nem trabalho de limpeza nem nada disso. Estou só a tentar dar uma ilustração para toda a gente perceber o que é que eu estava a dizer. É assim, ninguém sabe tudo, ninguém nasce ensinado. Eu devo a muitas pessoas muita coisa que eu aprendi ao longo da minha jornada. E mais uma vez, não andar sozinho, porque a gente não sabe tudo. A gente tem que aprender com outros. E às vezes o nosso orgulho é tramado. Eu nunca vi, estou-me a incluir, atenção, eu nunca vi classe
mais protetora do que os pastores. É muito difícil um pastor se abrir e é muito difícil um pastor dizer assim: eu não sei como fazer isso, podes-me ajudar? É muito difícil, porque a nossa tendência, e muitas vezes há razões para isso, fomos magoados, traídos, etc. Mas muitas vezes a nossa primeira linha de defesa é não dar parte fraco, é mostrar que nós também sabemos e que nós sabemos exatamente o que estamos a fazer, temos tudo sob controle. Não é? Gostamos de passar essa imagem e muitas vezes isso trai-nos completamente. Então é muito importante a gente ter na nossa vida, ou pelo menos com acesso à nossa vida, pessoas que nos possam ajudar nesse percurso de liderança. Isso é muito importante, porque ninguém aprende sozinho. Ninguém sabe tudo sozinho. Nós precisamos de outros, do input de outras pessoas. Isso é mesmo muito importante. Estarmos firmes da nossa chamada. Sabem o que é que eu creio? Esta é a minha opinião. O que é que eu creio? Porque é que muita gente é insegura no ministério? Porque tem um sentimento de posse, de ownership, de posse, propriedade. De propriedade, exatamente, é a palavra que me dava a faltar. Tem um sentimento de propriedade do ministério. E como tem um sentimento de propriedade do ministério, tornam-se muito inseguros e protetores logo quando alguma coisa aparentemente ataca aquela propriedade. Mas todos nós sabemos, eu tenho mais notícias para quem não sabe, todos nós sabemos que nós não somos proprietários de nada no que diz respeito a Deus e à sua igreja. Zero. Uau. É por isso que quando alguma coisa aparentemente parece querer mexer numa coisa que a gente se julga proprietários, a gente reage com proteção. Certo. E isso tem sido trágico na vida de pastores e líderes. As pessoas que mais conseguem liderar com uma mão aberta são aqueles que sabem que nada é deles. Nada é deles. Não têm que provar nada. Nada é deles. Eles estão ali a pedido de Deus. Não se esqueçam que a nossa missão foi Ele que nos escolheu. Não fomos nós que o escolhemos. É a pedido dele. A palavra pedido pode não ser a palavra mais correta para descrever, porque não é bem um pedido. É um propósito dele sobre a nossa vida. Portanto, nós não temos que nos justificar a ninguém no sentido de provar. Se alguém duvida da nossa chamada, é livre de o fazer, e nós não temos que nos defender, mas olha, fala com Deus. Não é? Ele lá sabe porque é que nos chamou, mas às vezes ele sentimento, a igreja é minha, este ministério é meu, esse sentimento de posse torna-nos inseguros. E tenho outra má notícia, e piora com a idade. Uau. Sabem porque é que piora com a idade? Porque esse sentimento de posse não é que ele cresça necessariamente, mas o facto de outras pessoas, outras gerações se levantarem, na mente do proprietário constitui uma ameaça. Uau. Constitui uma ameaça. Uau. E às vezes perdemos gerações. Claro que depois as pessoas desenvolvem más atitudes e nós sabemos isso tudo. Mas estou a falar do nosso lado, da nossa responsabilidade. É porque muitas vezes nós somos extremamente protetores por causa deste sentimento de propriedade que temos do ministério. Se a gente lidar com uma mão aberta, dizer, olha, isto não é meu. Isto não é meu. Eu estou aqui porque Deus me chamou. Então eu não tenho que proteger e defender como proprietário de nada. Proprietário no sentido de isto é meu. Claro que todos nós devemos ter um senso de posse da igreja, do ministério, no sentido de isto é meu também, no sentido de eu contribuo, eu dou, etc. Eu faço parte, eu construo, mas não é propriedade nossa. No sentido de isto é meu, eu é que sei, eu é que mando, eu é que decido todas as coisas, eu é que sei tudo. Isso é típico de um proprietário. E nós não somos proprietários. Top.
Se alguém que se quiser fazer alguma pergunta, estão mais do que à vontade. Temos ali equipa com o microfone, por isso estão mais do que à vontade. Eu acho que uma das consequências do que estás a falar é, tipicamente, neste tipo de situações, depois o pastor acaba por fazer muitas tarefas. Nós temos toda a imagem do pastor que vai buscar as pessoas a casa, traz, abre a porta da igreja, põe as cadeiras, mostra onde sentar, recolhe a oferta, conta a oferta, toca a guitarra, faz o momento da MC, prega, no final vai pôr toda a gente a casa, depois volta à igreja, fecha a igreja, o primeiro a entrar, o último a sair. Acaba por ser uma das consequências. Não sei se alguém se revê nisto, alguém que está aqui, mas acaba por ser, às vezes, um pouco a consequência do que estás a falar. O que é que darias como conselho para alguém que, de facto, aquilo que é a prática na igreja, que recai muito no pastor, abre a igreja, fecha a igreja, tem muitas responsabilidades operacionais. Qual é que seria o caminho para... Olha, então, deixa-me pôr assim. Há alturas em que temos mesmo que fazer isso. É a vida. Quando se começa, Claro. a pior coisa que pode alguém fazer é ser pequeno e ter uma estrutura Certo. que parece ter uma igreja de Certo. 5 mil pessoas. Certo. Isso só atrapalha, isso não ajuda nada. Certo. Há alturas, eu lembro-me, Certo. houve alturas que eu tive que abrir, tive que fechar, tive que tocar, tive que cantar, tive que pregar, tive que orar. Eu acho que na Casa Aberta devíamos trazer o pastor Mário Riboto de volta para a banda na gravação do álbum. Mas houve um tempo para isso. Houve um tempo para isso. E ninguém deve ter vergonha desses tempos. Eu tive esse tempo e aprendi muito nesse tempo. Ou seja, há um tempo em que isso tem que acontecer. Às vezes aquelas... Yeah. O problema dos livros de liderança é escrito para quem? Sem dúvida. Sem dúvida. Não é? É para quem? É para pastores de igrejas grandes, médias? É para quem? Porque às vezes há coisas que mudam com a responsabilidade que a gente tem. Claro. Então, eu dou graças a Deus porque passei por todos os estágios e todos eles são importantes. E há alturas em que a gente tem mesmo que fechar e abrir e tocar e, não é? Pronto. Agora, o que não é saudável é isso continuar sempre assim. Fantástico. Isso é que não é saudável. Não é? Isso não é saudável. Por vários motivos. Porque isso impede o crescimento, isso não nos deixa crescer pessoalmente, até como líderes, não deixa outros crescer, não há espaço para outras pessoas crescerem, etc. Principalmente se vocês forem um bocadinho como eu, control freaks, e que querem saber e gostam das coisas todas no lugar, isso pode ser muito, 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 muito complicado. Mas há uma altura em que nós somos chamados a fazer um bocadinho de tudo. Claro. À medida que a igreja vai crescendo, a pior coisa, deixa-me dizer isto, a pior coisa que pode servir como motivação para delegar é ter menos trabalho. Top. Se uma pessoa delega para ter menos trabalho, está a delegar com motivação errada, aquilo vai dar errado. Uau. Ninguém delega para ter menos trabalho. Uau. Delega para ter diferente trabalho. Fantástico. Diferente. Fantástico. Não é, eu vou dar aquilo que é para andar a beber uns copos e não, isso não é, eu agora estou mais numa não, é para ter um diferente trabalho. Fantástico. Diferente trabalho. Então, nós devemos estar preparados para tudo. Arregaçar a manga quando é preciso. Quando há uma expressão portuguesa, não nos cai o... Como é que é? Não nos cai os parentes da lama. Não nos cai de pôr pessoas a casa, de buscar pessoas a casa. Quando é tempo disso. Claro. Quando é tempo disso. Agora, se a igreja cresce e continua a fazer, alguma coisa não está bem. Não é que isso seja desprestigiante, mas isso não te deixa concentrar noutras coisas que tens de concentrar para ajudar a igreja a crescer. Impede o crescimento da igreja. Então, isso é importante. Nem estruturas megalómanas para rebanhos minúsculos, porque isso isso é além de ridículo, isso mata, não é? Porque leva as pessoas a agir numa plataforma que eles não têm. Claro. Eles não têm aquela plataforma, mas agem como se tivessem. O contrário, mata toda a gente. Mata o pastor e mata os outros que não têm possibilidades de nada. Não é? De nada. O pastor faz micromanagement, está em todas, vai a todas, faz tudo, não dá hipótese. E isso mata a congregação, porque mata a riqueza daquilo que Deus traz à igreja.
E outra coisa, nós nunca devemos levantar ninguém porque a gente precisa. Porque no dia em que tu não precisas, tu não levantas. A gente deve levantar as pessoas porque elas precisam. That's awesome. Não é porque a gente precisa. Deus mandou aquela pessoa para me ajudar. Não. Deus mandou-te aquela pessoa para tu a ajudares. Fantástico. E quando nós pensamos assim, nós nunca andamos sozinhos. Fantástico. Nós devemos sentir uma responsabilidade. Eu já tomei decisões em criar espaço para pessoas que eu não sentia uma necessidade, mas eu sabia que eu tinha uma responsabilidade de ajudar aquela pessoa. E dela prosperar, dela dar fruto, e não estava a dar, estava-se a sentir frustrada, etc. E eu senti a responsabilidade, já, mais do que uma vez, de dizer, ok, então vamos criar, porque eu acredito em ti, eu acredito no teu potencial, e Deus enviou-me à tua vida para te ajudar a tu seres tudo aquilo que Deus planeou para ser. Não vem necessariamente de necessidade. Vem ou da minha necessidade pessoal, ou daquilo que eu acho que a igreja precisa, mas também que a pessoa precisa. Então é esse equilíbrio entre essas coisas que nos ajuda a fazer uma boa, ou a ter uma boa doutrina de delegar, não é? Delegar, claro que nós delegamos também por necessidade, mas delegar também porque a pessoa precisa. A pessoa precisa de uma chance, a pessoa precisa de uma plataforma, a pessoa, para dar fruto, ela precisa. E nós fomos chamados para ajudar as pessoas a encontrarem o propósito de Deus na vida delas. Não são só elas que nos têm que nos ajudar a nós. Aliás, a primeira responsabilidade é invertida, é ao contrário. É ao contrário. E quando a gente faz isso, a gente nunca anda sozinho. Pastor, mas há gente que trai, há gente... é verdade. E vamos nós fazer os outros pagar a fatura de uma conta que eles não fizeram? Não. Temos que continuar a fazer aquilo que é certo fazer. O Mário referiu que cada pastor precisa de uma mesa. No sentido figurado, parece-me que isso também é símbolo de haver uma relação. Não é? E aquilo que eu também me parece, dada a experiência, o que se vai vendo também, isto não acontece só porque o desejamos, mas é preciso causá-lo também. E mesmo assim, sendo que para existir uma tal relação, a relação também, muitas das vezes, pode ser simplesmente só à volta do que é o ministério, do que é o trabalho pastoral. Mas se calhar precisa de existir também uma relação que é livre, que se fala de tudo, onde a pessoa é pessoa e não é simplesmente pastor. E esta questão queria pôr ao Mário, como é que isto no teu dia-a-dia isso acontece também? Depois tinha outra questão que tem a ver com o liderar as equipas, estarmos com equipas. E estar com equipas, não sei se... Parece a mim que também podemos correr o risco de quando nos relacionamos com as equipas seja só numa base de liderança, mas para mim também me faz sentido que essa relação seja construída num ambiente facilitador, onde provavelmente, se calhar, até o que o outro diz é até mais importante, se calhar, do que aquilo que eu pensava. Não sei até que ponto é que isso faz sentido para ti, Mário, faz sentido, portanto, para os colegas. Gostava de ouvir também o teu parecer nesse sentido. Em relação à primeira pergunta, eu creio que nós temos que ser muito pragmáticos nos nossos relacionamentos também. Que é, nós temos pessoas na nossa vida que ocupam espaços diferentes. E todos eles são importantes. Eu creio que muitas vezes pode ser negativo para um pastor pensar que todas as pessoas que ele permite que tenham influência sobre a vida dele, ele tenha que ter uma relação íntima. Porque isso nem sempre é verdade. Há pessoas que tiveram um impacto gigantesco na minha vida e que eu regularmente me sento à mesa com eles e que eu não tenho intimidade pessoal com eles. Mas eu considero aquele nível de relação fundamental para mim. Fantástico. E não desenvolvo uma expectativa, porque esse é o problema, é que nós
imediatamente desenvolvemos expectativas mais além nos relacionamentos e às vezes saem frustradas e depois deitamos fora tudo. Se a gente for mais pragmático e dizer assim, eu tenho pessoas na minha vida que eu falo de tudo. Olha, do que devo e do que não devo, muitas vezes. Não é? Aquelas pessoas que a gente pode dizer disparates à frente deles. Porque a gente tem um nível de intimidade tão grande que a gente pode ligar e só dizer baboseiras. E só dizer o que nos vai na alma, que às vezes é só lixo. Mas existem pessoas no nosso mundo que elas têm esse nível de intimidade connosco e que nos ajudam. Mas a nossa vida às vezes precisa de outro tipo de relações em que essa intimidade não está presente, mas a relação é importante também. E eu creio que às vezes a gente fica muito pegados, ou é de uma maneira, ou é daquela maneira, ou eu tenho que ter acesso completo e ele tem que ter acesso completo à minha vida, ou então eu não quero ter relacionamento. Nós temos que ser crescidinhos o suficiente para pensar assim. Eu tenho gente que eu rio, choro, conto anedotas, vou almoçar todos os dias, combinado, não combinado, batem-me à porta de casa sem avisar, não tem problema nenhum. Temos esse tipo de pessoas que são fundamentais. Mas também temos de ter pessoas que eu não tenho essa intimidade, mas eu quero estar com eles. E o problema às vezes é, se eu tiver uma expectativa, eu quero estar, que é para eu poder estar num círculo íntimo, isso aí estraga tudo. Se eu tiver eu não tenho intenção nenhuma de estar num círculo íntimo, eu apenas quero aprender com ele. Se eu tiver uma oportunidade, eu vou estar lá. Isso aconteceu muitas vezes e acontece na minha vida. Gente que eu não tenho intimidade, eles não sabem o nome das minhas filhas, eles não sabem as lutas pessoais que eu passo, etc. Mas eu sento-me à mesa com eles. Porque também faz parte. Portanto, sim, nós precisamos desse tipo de amigos e de relações que têm acesso a tudo na nossa vida. É que precisamos mesmo. Mas não podemos ficar só aí também. Nem só no outro. Precisamos de tudo. Às vezes eu noto, pode ser percepção errada minha, mas que principalmente em pastores, nós principalmente quando temos alguém que é referência para nós, imediatamente, se uma porta se abre para a gente poder estar, a gente começa a desenvolver expectativas que depois nos frustram. Que é, pronto, eu agora já... E começamos, em vez de retirar o benefício que isso pode trazer para a nossa vida, a criar caminhos mentais para chegar a algum lado, que depois quando nós chegamos, ficamos super frustrados. Sem dúvida. Então nós temos que aprender a lidar com isso. Nem todas as pessoas que Deus manda para a nossa vida é para a gente ter intimidade com elas. Nem todas, é verdade. E temos que encarar isso como normal. Normal. É amigo, eu conheço, olá, estás bom, sento-me à mesa, aprendo, mas eu sei que dali eu recebo aquilo e dali eu entrego isto. E nós temos que ficar confortáveis com isso. Sabem porque é que muitas vezes há muitas zangas e coisas entre pastores? É porque nós temos sempre as expectativas de que todos os relacionamentos têm que ser iguais e toda a gente tem que ser leal e fiel no mesmo nível e toda a gente tem que ter o mesmo grau de intimidade connosco no mesmo nível e tem que ter o mesmo nível de lealdade e fidelidade no mesmo nível. Isso não acontece. Então a gente ou é tudo ou nada. Então zangamos. Então às vezes nós temos que reposicionar relacionamentos. Às vezes ficamos frustrados. Quem é que já não ficou frustrado com relacionamentos para alguma coisa? Mas em vez de cortar, reposiciona-te. Diz, olha, ok, eu esperava isto, mas só tenho. Ok, tudo bem. Não é preciso ficar zangado. Não é preciso entrar em conflito. Então, nesse sentido, acho que precisamos das duas coisas. Ferreira, acho que nós precisamos de gente que tem acesso à nossa vida. A gente liga todos os dias, a hora, às vezes só para falar parvoíces. Não é? Que é bom ter, porque a gente também as tem. Então convém pelo menos falar com alguém de confiança. Porque há pessoas que em vez de falar com amigos de confiança falam no púlpito. Aí é que é trágico. Aí é que é trágico, porque a igreja não é o nosso tapete emocional. Atenção, a igreja não serve para a gente lavar as nossas mágoas emocionais. Por isso temos amigos que a gente diz, não é? Eu tenho amigos na minha vida que a gente desabafa, a gente diz coisas que a gente depois até se ri delas, mas na altura não dava piada nenhuma. Mas depois temos gente que a gente se senta à mesa, não é, com eles para determinadas coisas e não há mais expectativa. É para aquilo. E eu sei que aquilo é importante, eu sei que eu preciso daquilo. Então, isto daria outro podcast, que é a gestão de expectativas nos relacionamentos dos pastores.
que muitas vezes nos traz muitos dissabores e muitas zangas, que se nós aprendêssemos a ter uma atitude mais madura na gestão das expectativas, Fantástico. a gente conseguiria navegar melhor as coisas com menos conflitos. Eles existem, sempre vão existir, sempre existiram, não é agora que vão parar. Mas talvez eles nos afetassem menos e a gente conseguisse encaixar melhor cá dentro. Mas, ok, eu pensava que se calhar podia ir até aqui, mas não, é isto. Ok, tudo bem. Isso depois até se reflete na maneira como a gente se relaciona com a congregação. A pior coisa que pode acontecer a um pastor é ter o mesmo nível de expectativa com todos os crentes. Uau. É tão frustrante. Porque há crentes que dão isto, quando eu digo dão é entregam-se neste, e há outros que é só isto, e a gente só quer daqueles, mas a igreja é feita de todos. E depois ficamos muito frustrados e damos na cabeça naqueles que só dão isto, e depois às vezes temos que dizer, olha, tudo bem, és bem-vindo a contribuir com aquilo que tu podes contribuir. Tudo bem. A nossa gestão de expectativas muitas vezes é muito imatura, porque a gente tem uma visão romântica da igreja. Isto é toda a gente dedicada, isto é toda a gente super entregue, isto é toda a gente que paga o preço. Temos uma igreja que paga o preço. Uns pagam mais, outros pagam menos, outros não pagam nada. Bem-vindos à igreja. Portanto, a relação com essas equipas, no meu entender, não sei se seria bom apenas isso, ter uma relação de liderança, liderados, ou se nesse ambiente seria bom que fosse facilitador, em que o que as pessoas contam, se elas se sentem integradas, e até se calhar o que às vezes elas dizem até conta mais do que aquilo que o próprio líder ou seja... Já percebi. 100% de acordo. Eu acho que, aliás, é uma das coisas que nós procuramos passar aos nossos líderes, é que a primeira responsabilidade de uma equipa não é necessariamente fazer o trabalho, é cuidar das pessoas. Claro que não é à conta de não fazer o trabalho, como é lógico, mas porque às vezes nós temos a tendência de pôr logo tudo uma contra a outra. Isso é um defeito que nós pastores temos quando queremos dar ênfase a uma coisa, é imediatamente arranjar um bode expiatório, que é outra coisa. Expressões que já vocês ouviram: nós precisamos de mais oração e menos louvor. Isso é a coisa mais estúpida de se dizer. Queremos dar uma ênfase na oração, temos que ir arranjar um bode expiatório para a ênfase que a gente... Não, a gente precisa de tudo. Agora, um pastor pode sentir que naquela altura precisa mais oração, ou precisamos de mais palavra e menos... O menos é... Entendem? Às vezes nós somos especialistas em quando queremos... Eu sinceramente, isso tira-me do sério. Quando nós queremos dar uma ênfase a uma coisa, arranjar um bode expiatório. Tipo, precisamos mais disto e menos disto. Por exemplo, pessoas dizem assim: precisamos mais relacionamento e menos liderança. Não, precisamos das duas coisas. Então, sim, uma equipa, o líder deve se preocupar, em primeiro lugar, com cuidar das pessoas. Essa é a principal função, é pastoral. É por isso que os líderes devem ter sempre funções pastorais e não meramente executivas. Cuidar das pessoas. Agora, isso não quer dizer a bandalheira no que diz respeito a responsabilidades. Principalmente em equipas core. Nós temos que separar as coisas. Por exemplo, se tu tiveres uma equipa full-time, que são pagos pela igreja, claro que tu deves desenvolver relacionamento com eles. Mas eles têm responsabilidades, vamos dizer assim, morais e laborais, porque eles são pagos pela igreja. Então ninguém pode dizer: não, aqui o conto é o relacionamento, eu não me apetece vir trabalhar, porque eu estou... Calma aí, nós temos de ter o equilíbrio, que a relação pessoal não sirva depois como um esconderijo para a calanzice, para a falta de compromisso, para o não ter uma ética no trabalho. Porque deixem-me dizer uma coisa: pessoas que trabalham na igreja têm que ter ética de trabalho. Porque os crentes estão a dar os dízimos e as ofertas onde eles vão buscar o seu salário. Eles têm que ter ética de trabalho. Não é? Eles têm que ter uma ética de trabalho e tem que haver exigência. Uma coisa é cuidarmos das pessoas, outra coisa é não ter exigência no trabalho. Nós temos que ter uma ética. Quer dizer, uma pessoa não pode estar a ganhar da igreja e passar os dias em casa a jogar ping-pong.
Não pode. Estou-me a preparar. Ok. Vocês entendem o que eu estou a dizer? É este equilíbrio. Nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos de... Quando eu ouço dizer a igreja não é uma empresa. Claro que não é uma empresa. A igreja não é uma empresa. Não é? Agora, é assim... O facto da igreja não ser uma empresa também não é a boate da esquina. Não é? A igreja tem uma ética. Claro. E deve ter uma ética de trabalho também, uma ética de responsabilidade. Temos que ter essa ética. É este equilíbrio que é importante. Nem se nos tornarmos meramente gestores de projetos. Isso é horrível. Nós não somos gestores de projetos. Nós somos pastores. Fantástico. Mas também não nos tornarmos coniventes com valores culturais que não são benéficos para a igreja. Trabalho é um valor. Dedicação é um valor. Responsabilidade é um valor. Fidelidade é um valor. Prestação de contas é um valor. Aquelas pessoas dizem assim, tens que respeitar o meu espaço e tens que respeitar porque a minha vida pessoal. É verdade, mas há uma ética. Se alguém trabalhar num emprego, não é? Não pode dizer, olha, eu durante 2 semanas não vou trabalhar porque a minha filha está com exames e eu tenho que ajudar. Vai lá dizer isso ao patrão. Ou seja, nós temos que ter um equilíbrio entre nossa responsabilidade de cuidar das pessoas e depende do nível de responsabilidade, uma ética. Porque senão é exemplo para todos os outros. Por exemplo, faz algum sentido haver voluntários na nossa igreja que trabalham nos seus trabalhos e depois dão horas extras como voluntários para servir a igreja e quem trabalha full time é das 9 às 5 e não faz mais nada? Digam uma coisa, eticamente isso é aceitável? Não é aceitável. Porque as pessoas que trabalham e depois servem voluntariamente vão dizer, mas eu também tenho o meu trabalho e estou aqui a servir voluntariamente. Nós temos de ter muito cuidado e muita atenção com estas coisas porque tudo comunica. Tudo comunica. E às vezes há pessoas que perguntam, eu tenho poucos voluntários. Às vezes há que perguntar porquê. Ética, as pessoas olham para a nossa ética. E assim, olha, esta pessoa, ele trabalha na igreja, mas ele dá o litro. Ele é um exemplo. Não é? Então ele tem moral para dizer, bora servir, vamos correr a milha extra. Porque há quem peça para correr a milha extra e eles nem a milha que não é extra correm. Então, temos que ter essa... Eu estou agora mais a falar no que diz respeito com maiores responsabilidades. Regra geral, o que tu disseste, no sentido lato do termo, é verdade. Nós não somos gestores de projetos, somos pastores de pessoas. Pessoas sempre em primeiro lugar. Só estou a chamar a atenção, quando sobe a responsabilidade, há exigências que têm que ser feitas. E nós temos que ter uma cultura, uma ética no trabalho, e uma delas é exigência. As coisas têm que ser bem feitas, têm que ser feitas com excelência, têm que dar honra e glória a Deus e honrar o esforço que as pessoas fazem de trazer contribuições à igreja para que pessoas possam estar dedicadas a servir a Deus. Há uma ética associada, nós não podemos deixar abandalhar isso. Amém. Wagner, o meu herói na fé. Bom, Mário, é uma pergunta muito pessoal que eu vivo lá na nossa igreja local sobre como integrar as pessoas da nossa equipe. E lá nós temos processos e o que me aconteceu bem recentemente, que me gerou uma dificuldade, tem pessoas que cumprem o processo certo e lá na frente dão problemas, e tem pessoas que estão disponíveis, mas na nossa ética não cumpriu o processo e ficamos naquele passo se damos a oportunidade agora ou se cumpre o processo. Então estou com muita dificuldade de lidar com essa situação. Se você pudesse me ajudar, eu ficaria grato. Obrigado pela pergunta. Há uma parábola no Evangelho em que Jesus dá o exemplo de um pai que pediu a um filho para ir trabalhar no campo. Ele disse que ia e não foi. E deu outro, que ele, rebelde, disse que não ia e acabou por ir. As nossas igrejas estão cheias de exemplos desta parábola. Não foi por acaso que ele deu a parábola. A realidade é nós temos que fazer aqui um bocadinho uma separação das coisas. Eu creio que nós devemos ter
principalmente à medida que a responsabilidade das pessoas aumenta, ter, como tu dizes, processos ou caminhos claros para as pessoas. O que é esperado delas? Uma das coisas muito importantes em liderança é clareza. Coisas que não são claras nunca trazem resultados claros, não é claro. Então, clareza. O que é esperado? E qual é a expectativa que está colocada sobre a pessoa quando ela assume determinada responsabilidade? Isso tem que ser claro e ela tem que aceitar, como é lógico. Porque só assim é que se pode ter prestação de contas. Porque prestação de contas de uma coisa que não é clara, a pessoa nem sabe se tem que prestar contas daquilo que nem sabe. Portanto, clareza. Outra coisa, por vezes, tem a ver com... Não estou a dizer que é o caso, como é lógico, mas já aconteceu muitas vezes na nossa igreja os processos... Queremos ser tão claros que nos tornamos complicados. E que torna-se difícil, porque tudo o que é complicado não é claro. Eu já li, por exemplo, a declaração de visão de algumas igrejas que é preciso tirar um curso de teologia e outro de português para entender. Isso é sinal que não é claro para quem a escreveu. O que é claro, é claro. É por isso que a Bíblia diz para a gente escrever a visão em letras grandes, em tábuas, para que todas as pessoas que passem correndo consigam entender. Porque seja claro, basicamente o texto está a falar, em Abacuque está a falar de clareza. Nós temos que ser claros na nossa comunicação. E as pessoas têm que entender de uma maneira simples e clara. Então, dependendo da responsabilidade, claro que há coisas que precisam de uma clareza maior, porque a responsabilidade é maior, precisam de um processo mais fino, vamos assim dizer, porque a responsabilidade é maior. Por exemplo, quando alguém, ou quando nós queremos dar oportunidade a alguém, por exemplo, vou dar um exemplo, de pregar a palavra, é evidente que aquilo que é esperado e requerido é maior do que quando alguém se torna um voluntário para montar e desmontar as coisas na igreja. Claro. Então, nós temos que... Às vezes um dos problemas que nós temos é que nós temos procedimentos iguais para toda a gente. E eu acho que isso às vezes funciona contra nós. Porque, pergunto eu, que requisito é necessário para alguém se voluntariar para montar, ajudar a montar o som na igreja? Ajudar a montar. O que requisito é que é necessário? Para mim é aparecer. Mas ele ainda não tomou uma decisão de receber Jesus. Boa, ótimo, traz ele. Quem sabe ele se converte a montar uma coluna de som, uma coisa qualquer. Qual é o... Não tem, é inócuo. Não... Até pode ser uma oportunidade da pessoa ganhar amizade, se integrar, etc. Não é? Vou dar outro exemplo. Eu sei que é um bocadinho polémico, mas vou dar. Por exemplo, se alguém vem à nossa igreja, agora vou dar um exemplo ao calhas, e é um músico, toca qualquer coisa, vem à nossa igreja e vê e diz assim: eu gostava, vocês juntam-se para tocar, para ensaiar, eu gostava de aparecer. Não, tu antes de aparecer tens que, primeiro, receber Jesus, segundo, seres batizado, terceiro, tens que fazer o curso de fundamentos, depois tens que ir fazer o programa de internship e depois a gente vai-te avaliar e se tudo estiver bem podes vir ao ensaio. Se calhar este processo é fundamental para alguém dirigir louvor ou dirigir uma banda na igreja, mas para vir ao ensaio e estar com as pessoas, qual é o problema? Bem, se nós tivermos, como o Ferreira há pouco disse, se a principal responsabilidade de uma equipa não for executar, mas for cuidar, qual é o problema de uma pessoa que vem à igreja pela primeira vez vir a um ensaio ou outra coisa qualquer, um team night ou para estar com as pessoas? Qual é o problema? Ele não vai entrar na escala, ele não vai estar a tocar, mas vai estar com as pessoas. Às vezes nós fechamos demasiado como é que eu ia dizer? Não é fechar a porta em termos dos valores para aquilo que é o ministério, mas para o cuidado pastoral. Se nós tivermos as nossas equipas
como instrumentos de cuidar de pessoas, então as pessoas são bem-vindas. E nós temos a maturidade para saber quando é o tempo disto, quando é o tempo daquilo, quando é o tempo daquilo outro, e explicando às pessoas: olha, era importante tu fazeres isto, era importante não sei o quê, mas com o tempo, se a gente apresentar a regra logo toda, não é? Tipo o currículo, não é? De, olha, se tu queres servir na igreja, toma lá, e a pessoa ainda nem respirou a atmosfera da igreja e já está a levar com as condições de acesso. Não é? Isso sim parece uma empresa. É pá, se queres trabalhar aqui, tens mas a igreja é diferente. Não, és bem-vindo. E depois, no processo, está no relacionamento, isso vai sendo explicado e as pessoas vão entendendo, mas estão integradas. Porque a gente primeiro quer que as pessoas cumpram os requisitos e depois são integradas. Uau. Mas eu acho que é o contrário. Elas primeiro são integradas para perceberem o porquê das coisas. Uau. Não é? Então, acho que é importante a gente rever isso. Se é entrada, se a pessoa está com vontade de se juntar, eu acho que a gente não deve pôr uma peneira logo ali, porque a pessoa quer é ter relacionamento e a gente quer é ajudá-la a crescer. Eu não quero saber se ele vai tocar, se não vai tocar, se vai fazer isso, não me interessa. O que eu quero é que ele ganhe raízes e fundamentos através do relacionamento com a equipa. Quando está mal, alguém lhe liga, começar a ter relacionamentos. E as equipas são muito boas para ter relacionamentos entre as pessoas. Se nós não tivermos imediatamente o objetivo de vamos pôr este fulano a abolir vamos já, não é? Se a gente não tiver esse objetivo, então é tranquilo. E depois, à medida que as coisas vão avançando, ir explicando quais são os nossos valores, o que é que para nós é importante, etc. E nesse contexto, a maioria das pessoas acaba por entender. E tem o seu ritmo. Uns são mais rápidos, outros são mais lentos, uns nunca chegam lá. É a nossa vida, não é, Wagner? É a nossa vida, a gente lida. Pessoas, olha, há pessoas que estão nas nossas igrejas há anos e não dão uma para a caixa. Oh, Senhor. Não crescem. Vamos pô-las fora da igreja. Não. Todas as famílias têm aquele primo chato, não é? Que é a vergonha da família, mas está na mesa connosco, não é? A gente não lhe faz muita pergunta porque já sabe que nunca vem coisa boa, então, mas está lá. Aqui não há nenhum primo desse. Aqui esta mesa, não. Aqui no Long Lunch Network. Mas garanto que as nossas igrejas têm lá aqui, muita dessa gente. Aqui não tem. É normal. Uma igreja não é gente toda no mesmo patamar e toda. É muito diversificada. Não sei se ajudei. Nós estamos a chegar ao fim, mas temos ali o Paulo que tem uma última pergunta. Então tens a honra de fazer a última pergunta e depois fechamos. Dentro deste contexto, o Boto falou sobre um novo na fé. Mas nós estamos hoje a ser abençoados, não é? Com tanta gente que vem já crente, já salva. Alguns até são pastores, outros são outras coisas. Às vezes é um problema. E entretanto, mas é um facto. E o grau de exigência para uma pessoa se integrar, começar a servir, começar a exercer alguma função na igreja, para esta pessoa não tem nada a ver com a outra, não é? A outra é uma pessoa que está a ser salva, está a conhecer Jesus. Como é que vocês agem com essas pessoas que vêm tão crentes, que no Brasil, tenho vários, tenho do Brasil, tenho da Colômbia... Tu és provocador. Como é que vocês agem com estas pessoas para se integrar, começar a pregar no altar, algum grau da vossa parte de exigência ou de... Ajudai a gente, vai. Eu acho que para a próxima o Paulo tem que fazer a primeira pergunta. Tem que começar logo o Paulo. Próximo Long Lunch, o Paulo Ferreira faz a primeira pergunta. Por mim. É a primeira pergunta a seguir. Bem, vou começar por dizer que aquilo que o Paulo disse é um facto. É um facto. Também vou começar por dizer que o grau de exigência com os primeiros, os novos da fé, na minha opinião, são menores do que com os segundos. Porque os novos da fé a gente cria-os, os outros a gente atura-os. Ou seja, principalmente, isso depende muito da atitude, eu estou a brincar, não é? Depende muito da atitude de cada pessoa, porque há gente que vem com uma atitude excepcional, vem para acrescentar, e tu percebes imediatamente.
coração humilde, pronto para servir onde for necessário. Não vêm com condições, não vêm com esquemas para eu tenho este ministério, Deus chamou-me para aquilo. Quando alguém vem ter comigo, é a primeira vez que quer servir na igreja e diz que Deus o chamou, mas Deus chamou-te e não me disse nada. Enfim, depende muito das pessoas. Como eu disse, e nós na nossa igreja temos pessoas excepcionais que vieram de outras igrejas, de outros países, com formação e que são uma bênção na nossa igreja. Sem dúvida. Uma bênção na nossa igreja e que hoje têm responsabilidades de liderança, mas vieram com o coração de servir. O problema é quando as pessoas vêm com uma agenda própria. E aí nós temos de ter muito cuidado. Porque nós podemos estar a abrir portas a alguém que vem dividir e não vem acrescentar nada. Não é ser desconfiado. Porque eu acho que a pior maneira da gente liderar é liderar com desconfiança. Mas eu acho que há sinais muito, muito claros. Que é, a primeira coisa é, está disponível para servir em qualquer lado ou tem condições? Se tiver condições é sinal vermelho. Eu só sirvo se for aqui, se for ali, se for acolá. Isso é um sinal vermelho, porque vem com uma agenda pessoal. Mas se a pessoa disser assim, pastor, onde você quiser eu sirvo, e tu vês que ele serve com alegria, dá fruto, top. Isso é um excelente sinal, porque ele vem com um coração de servir. E nós não podemos, porque muitas vezes nós não podemos rejeitar coisas que Deus está a trazer. Claro. Só por preconceito ou por más experiências anteriores. Não é? Agora, quando isto é claro, quando as pessoas têm agenda própria e elas têm já uma fisgada, elas têm já uma na mente, eles sabem o que é que querem e querem nos usar como trampolim para isso, eu acho que aí já não deve dar hipótese. Dizer assim, olha, aqui nós não funcionamos assim. Se queres entrar para servir, és bem-vindo, mas é para servir onde é necessário. Porque a Bíblia diz, mesmo quando mas eu tenho um ministério. Ok. Mas a Bíblia diz que Deus dá para o que for útil. E a minha pergunta é, e quem é que decide o que é útil? És tu, que chegaste agora? Ou sou eu, pastor, que estou aqui e sei O que é que faz falta? o que é que estou a liderar e as necessidades? Eu é que sei o que era útil, não és tu. E a pessoa tem que ter essa humildade. Mesmo quando às vezes se apercebe de coisas e diz, eu acho que de ser humilde o suficiente para go with the flow. As portas que me se abrirem são aquelas que eu vou ajudar. E se Deus realmente tem um propósito, Ele vai tratar de tudo para a pessoa acabar por chegar onde Deus quer que ela chegue. Então nós temos de ter muita atenção a isso, porque infelizmente há muitos artistas. Muita gente que vem com agenda própria, vem com aquela conversa espiritual toda, não é? Que a gente já os conhece à distância. Mas há gente que vem mesmo com o coração de servir. Portanto, nunca sejamos desconfiados, nem preconceituosos, mas prudentes. E liderar com uma mão aberta, mas com prudência. E há sinais que são claríssimos logo. Há alguns que enganam, mas isso também há alguns que estão connosco há muito tempo e enganam. É a vida, não é? Mas há sinais que são claros. E há outros que vêm mesmo com o coração de ajudar e que são uma bênção. E estou-vos a dizer, nós temos muita gente que é uma bênção na nossa igreja e que veio assim, mas fez o seu percurso, ganhou confiança, ganhou o respeito das pessoas pelo seu exemplo, de dedicação, de serviço. Ganharam o respeito das pessoas e hoje estão em posições de autoridade. Porque deixa-me dizer uma coisa sobre isto que é muito importante. Nós muitas vezes pensamos, enquanto pastores, que tudo o que as pessoas precisam é que a gente lhes dê cobertura com a nossa autoridade espiritual que temos na igreja. E que todo mundo tem que aceitar porque eu estou a delegar. Isso não é bem assim. Uau. É evidente que qualquer pessoa começa porque alguém lhe dá uma oportunidade. E há um nível de respeito que é dado pela pessoa que convida. Ok, eu confio no pastor. Ele está a dar esta oportunidade. Eu vou continuar a confiar no pastor. Mas isto não pode continuar assim para sempre. Essa pessoa
tem que dar frutos e gerar confiança e conquistar a sua própria autoridade espiritual sobre as pessoas que ele trabalha. Fantástico. Porque senão não vai dar certo. Fantástico. Porque a autoridade espiritual não se vende no supermercado. Conquista-se com exemplo. Então, temos duas partes. A parte de delegar, em que a autoridade espiritual da igreja diz, olha, eu escolhi essa pessoa, mas essa pessoa tem que perceber que tem uma jornada pela frente de conquistar. É por isso que aqueles que começam a campeão nunca vão muito longe. Porquê? Porque as pessoas não reconhecem. Não reconhecem. Simplesmente não reconhecem a autoridade. E a culpa não é das pessoas. É da pessoa que não soube conquistar esse espaço que é preciso conquistar. Não é? Então, quando as pessoas entram nesse processo, e assim, olha, estou cá para servir, e são servos, as pessoas começam a reconhecer. E começam a aceitar. E começam a respeitar pela sua própria autoridade. Não é só porque eu os convidei ou eu lhes dou cobertura, mas eles próprios conquistaram a sua própria autoridade espiritual diante das pessoas. E nós precisamos desse tipo de gente à nossa volta. Gente que conquistou por mérito próprio. Quando eu digo mérito, é no sentido do seu exemplo, da sua dedicação e entrega às pessoas, conquistou voz na vida das pessoas. Fantástico. As pessoas começam a ouvir por quem ele é e não porque eu o pus lá, mas por quem ele é. E isso deve ser o desejo de cada líder quando escolhe alguém. É que essa pessoa encontre o seu próprio caminho, que as pessoas o reconheçam e o respeitem por quem ele é, por aquilo que ele faz, pela unção de Deus na vida dele, pelo exemplo de dedicação e esforço às pessoas e não só através do paizinho cá do sítio. Porque isso, mais cedo ou mais tarde, não vai dar resultado. Então, é mão aberta, olho aberto. Resumido assim em 4 palavras, mão aberta, olho aberto. Muito bem, está a começar uma salva de palmas a Mário Rui Botes para terminar aqui o nosso podcast.